Por falar nisso, onde é que nós estamos? Salmo 110, 4. E este salmo aqui, neste ponto, nós estamos exatamente numa quebra de paradigma. Ele está entrando no processo do ministério do sacerdócio de Melquisedeque. Vamos lá. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Senhor, abre os nossos olhos para que a gente veja além da letra. Nós precisamos enxergar o Senhor. Quem é tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque? Quem é este que é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque? Quem é Melquisedeque? O que esse sujeito está fazendo aí? Onde ele apareceu? Quem é essa figura? Quantas ordens sacerdotais nós temos na Bíblia? Essas são questões que nós precisamos estar examinando. Tudo começa no Jardim do Éden. Uma serpente introduz um veneno de antropocentrismo. Este veneno que coloca o homem como centro, como medida de todas as coisas, é chamado de teomania. O homem foi invadido por um sentimento de endeusamento. Helena Blavatsky, a senhora mãe do pensamento teosófico, teosofia é o pensamento que faz com que o homem se considere Deus. O Deus está dentro de você. Ela é moderna, mas esse assunto é antigo. Esse assunto é do Éden. Ele está fundamentado no princípio de que o homem é capaz de chegar a ser como Deus. Esta proposta, ela vem se concretizando na história. O iPad da Apple, que está aqui na minha mão, é um modelo da onipotência, onisciência e onipresença em projeto. Nós vamos chegar ao tempo em que essa coisa vai estar tão integrada que nós estaremos numa ubiquidade universal, uma onipresença, onipotência, onisciência. Dentro deste modelo, nós temos duas vertentes que são a família de Caim,
que é a força do humanismo clássico, e a família de Sete, que é o filho substituto que veio ficar no lugar de Abel. Aqui, Abel e Sete representam, de fato, a morte e a ressurreição. Sete teve um filho aos 105 anos de idade, e ele é filho de Adão quando Adão tinha 130. E quando nasceu aquele filho, ele pôs o nome de Enosh, que significa homem. Mas este homem, ele nasceu com uma perspectiva de invocar o nome do Senhor. Então nós vamos para Gênesis, capítulo 4, verso 16, para ver que quando eles começaram a invocar o nome do Senhor, quando nasceu Enosh, ou Enos, como é traduzido, se começou a invocar o nome do Senhor. Retirou-se. Não é aí, aqui retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Aqui é o caminho da separação de Deus. Ele saiu para o oriente. Até bom foi ter visto esse texto aqui, porque tudo o que vem do oriente deve servir de medida para que você se oriente. É uma medida muito importante na Bíblia, este oriente. Eu certamente não estava pensando em falar sobre isso hoje. Nem tem condições. É o verso 26. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Você conhece o princípio bíblico, que se diz assim: a Bíblia interpreta a Bíblia. É o princípio da hermenêutica bíblica. A Bíblia tem que interpretar a Bíblia. Tá certo? Então nós vamos buscar em Romanos, capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Fica claro ou não? Aqui se começou a invocar o nome do Senhor. Depois Paulo diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso significa que a família de Sete, para frente, começou-se a invocar o nome do Senhor, portanto essa família é a família dos filhos de Deus. Porque todo salvo é filho de Deus. Todas as pessoas que nascem aqui neste mundo são criaturas divinas. Foi Deus quem as criou. E todo aquele que é salvo é filho de Deus. Filho e criatura não são iguais. Evidentemente que as criaturas têm muitos privilégios. Deus é o Deus de todos, mas é o Pai dos filhos dele. Ele é o Deus da humanidade. Para com esta humanidade em que ele é Deus, ele tem uma graça genérica para todos.
Essa graça genérica, ou graça abundante, graça comum, que tem chuva, sol, saúde, alegria, estações, tem toda uma fartura deste Deus universal para todos. Ele reserva o direito de ter herança só para os seus filhos. E os filhos são filhos dele mediante Jesus Cristo. Desde lá do Éden até o milênio, serão salvos por meio de Jesus Cristo. Vamos olhar isto em Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11, 12 e 13. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Vamos voltar para o 11, por favor. O 11 diz, veio para o que era seu. Por favor, eu sei que alguns querem interpretar que este seu aqui seriam os judeus. Mas o texto não garante isto, porque o texto nos diz que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele era a luz dos homens. Nele estava a vida. Ele está falando da criação. E que ele veio para esta criação. E esta criação o rejeitou. Mas a todos que é um mistério. A todos quantos o receberam. Olha, mas a todos quantos o receberam, não o aceitaram. Eu volto a repisar neste ponto fundamental. Aceitar e receber não são a mesma coisa. Os políticos que estão sendo julgados pelo mensalão não receberam propina. Eles aceitaram propina. Os mendigos, eles não aceitam esmola. Eles recebem esmola. Porque para receber eu tenho que ser um falido. Incapaz de tê-lo. Para aceitar eu preciso ter condições de rejeitar. E diante da graça de Deus, ela é irresistível. Veio para o que era seus, os seus não receberam, mas a todos, quantos o receberam, deu-lhes o poder. Vocês vão ver algumas traduções dizendo assim, deu-lhes o direito. Não, senhor. Ninguém tem direito de ser filho de Deus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, não é uma questão hereditária, não é uma questão de judeu e nem de filho de crente ser crente, nem da vontade da carne, não é uma questão instintiva, e nem da vontade do varão, não é uma questão volitiva, mas é uma questão divina. Foi Deus que quis, foi Ele que fez. Tudo parte dEle, por meio dEle e para Ele. Estes se tornam filhos. Invoca o nome do Senhor. É salvo. É herdeiro de Deus. É co-herdeiro com Cristo. Então nós temos duas famílias. A dos homens, que são humanistas,
e a dos homens que são filhos de Deus. Vamos para Gênesis agora, Gênesis capítulo 6, versos 1 e 2. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que, entre todas, mais lhe agradaram. Você viu aqui uma coisa? Volta para o 1. Como se foram multiplicando os homens na terra. Quando você vir essa expressão, os homens na terra, está ligada à descendência de Caim. Ao humanismo caínico. Lhes nasceram filhas. Filhas dos homens, dos descendentes de Caim. Então, o verso 2 diz: vendo os filhos de Deus. Alguns já quiseram dizer que aqui se trata os anjos tendo relações sexuais com as mulheres. E que isso gerou uma geração de gigantes. O Daniken eram os deuses astronautas na década de 70, trouxe esta avalanche, que isso faz parte do modelo da filosofia gnóstica. Mas isso não pode ser comprovado, porque segundo Jesus, quando eles disseram que Deus não é Deus, Jesus disse que Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, como Abraão, Isaque e Jacó. Ele disse, na geração da ressurreição, as pessoas não se casarão, e nem se darão em casamento, e serão como os anjos. Então, entre Jesus, eu fico com Jesus. Anjo não tem sexo. E o único gerador de vida neste universo é Deus. Nele estava a vida. Então, essas filhas dos homens que se casaram com os filhos de Deus, foi a junção dos filhas de Caim com os filhos de Sete. Agora, é só estudar genética que você vai descobrir que essa relação de netos pode dar gigantes, o gigantismo. Muito bem. Dito isto, este texto está acima do versículo 3, que está dizendo que Deus ia pôr fim neste mundo através de um dilúvio. Vamos ver o verso 3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Aquele que estava trocado, o texto então, o Senhor pôs um limite na vida humana. Biologicamente, nós temos agora possibilidade de viver até 120 anos. Essa é a nossa capacidade. Não vivemos mais por causa de 3 elementos básicos: comida, bebida e preocupação. Isso aí é que mata as pessoas. E a preocupação é o principal. Mas nós temos, logo em seguida, Deus mostrando que ia destruir a terra por causa de uma coisa. Verso 5. Vamos ver o verso 5 do capítulo 6 de Gênesis. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Essa palavra se arrependeu é muito difícil de ser traduzida.
o Senhor ficou constrangido desta construção do homem e resolveu que ele ia acabar com o homem e escolheu uma família. E vocês sabem que a Léa falou, qual foi a família que ele escolheu? A família de Noé. Noé tinha 3 filhos. Vamos ver se a gente lembra os 3 filhos de Noé. Sem, Cão e Jafé. Depois que terminou o dilúvio, nós temos o capítulo 10 de Gênesis contando as famílias. Como é que foram? Por quê? A arca de Noé, ela parou no Ararat, na Armênia. E está lá até hoje, dia 23 de setembro de 2012. E se você quiser ir lá, você será impedido pelos poderes que governam o mundo. Porque a arca seria uma prova cabal de que a Bíblia é a verdade. Ela está debaixo da neve do Monte Ararat. E foi descoberta em 1890, mas de lá para cá, há um pelotão de gente, tanto da Turquia como dos governos mundiais, que impedem que se faça a investigação lá. Se você quiser, vá até a Armênia e tente ir lá. Pegue uma máquina fotográfica e tente ir. Vai ser uma bênção para o mundo. Um londrinense e conseguir transpor as cercas de arame e os poderes dos fuzis. Ali, os 3 descendentes se dividiram em vários caminhos para o norte, indo para a Índia, para a região da Rússia. Os descendentes de Jafé, os jafetitas, os cananitas vieram para cá, para o sul, e os semitas ficaram mais ou menos em cima daquilo que se chama Babilônia. Ali se misturaram alguns. E uma família cananita ficou incrustada na terra de Sineá. Sineá é Babilônia, entre rios. Nós teríamos que estudar aqui os 4 rios do Éden, ligados depois aos 4 reis do capítulo 14 de Gênesis. São poderes que estão governando para impedir que a revelação do Evangelho chegasse à humanidade. A terra foi destruída e depois eles começaram a se espalhar. E lá do Oriente, eles tentaram construir uma torre que chegasse o topo no céu. Deus desmanchou a brincadeira deles. Até hoje nós estamos engolindo uma coisa que se chama a glossolalia humana. O que é isso aí? É uma comida de língua. É um prato de língua ao molho de Babilônia. O que é isso aí? É essa confusão, francês, inglês, alemão, espanhol, russo, árabe, português. É uma confusão.
Mas ali dentro tem um processo, tem um projeto. E nós vamos pegar esse projeto ligeiramente, que chama-se Gênesis 10, 9 e 10. Gênesis 10, 9 e 10. Foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Presta atenção. Nós vamos voltar mais um pouquinho para trás desse cara aí, nesse tal Nimrod. Nós lemos o 9, então vamos ler o 7. Os filhos de Cuxi, Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabitecá, e os filhos de Raamá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Esse Nimrod, ele sai da genealogia e fica sozinho. Os filhos de Cuxi são 5 e eles estão lá. E de repente aparece esse Nimrod, que significa rebelião, revoltado, rebelde. Esse Nimrod, verso 8, o 9 agora, diz que esse Nimrod, que é filho de Cuxi, ele era poderoso caçador diante do Senhor. Mas o que é que se caça diante do Senhor? O que é que se caça diante do Senhor? Almas, vidas. No Apocalipse, nós temos lá que o negócio de Babilônia é uma porção de coisas, temperos, comidas e almas. Eles negociam almas, compram e vendem almas, aprisionam almas. No versículo 10 desse texto, diz que Nimrod, o princípio do seu reino, do reino da rebeldia, é Babel. O que significa Babel? Confusão. Erech. O que significa Erech? Lenta. Lenta. Acade. Sutil. E Calné. O que é Calné? Até a fortaleza de Anu. Depois você com calma, chegando em casa, apanha a internet, entra em fortaleza de Anu. E você vai ver um mundo de coisa. Anu, em português, é um pássaro preto. Mas Anu é o deus das trevas na Babilônia. Calné é a fortaleza de Anu, na terra de Sineá ou na terra da Babilônia. Isto veio pelo casamento de Cão, filho de Noé, com uma filha de Caim. E que gerou esse princípio da confusão, que é a centralidade do homem, no homem, para que o homem tenha as forças de Grayskull. Se você acha graça disso, é para a gente chorar. Esse filme feito por Benjamin Creme, filosofado por Dona Helena Blavatsky, tinha como finalidade prender as crianças numa teoria de que o homem, He-Man, ele o homem, tem o poder da feitiçaria, como ele se tornando um deus. E o caveira
é Jesus Cristo. O esqueleto. É uma zombaria ao poder da ressurreição. Agora, nós comemos gato por lebre por ignorância. Porque não conhecemos o sistema que governa este mundo, desde a educação. O templo sagrado do humanismo começa no berçário. Enfia a goela dentro, todas essas ilusões. Eu vou dizer assim, que eu não tenho medo de perder a cabeça, mas eu queria que me provassem, cientificamente, que houve evolução das espécies. Não venha para cá com teoria. Eu estou falando cientificamente. É muito fácil você fazer elos e não ligá-los. E depois colocar a culpa em cima do Darwin, que nunca lhe disse isto. Pelo contrário, foi um homem que conheceu Jesus Cristo como Salvador. Eu não tenho culpa do Spencer ter feito o que ele fez. E não tenho culpa se nós vamos acreditar em tudo isto em nome de uma razão inteligente. Eu quero que você me diga qual foi a explosão que deu ordem nesse cosmos. Me dá uma. Porque para ser científico, tem que dar pelo menos uma, 2, 3, 4 repetidas. Qual foi a explosão que gerou ordem, cosmeticidade neste universo? Me diga. Dr. Adalto disse aqui que a mais provável ideia seria mais ou menos semelhante a isto. Um caminhão carregado de trigo, ovos, fermento, está tudo dentro daquele caminhão, ele vai andando e tem uma curva e os ovos caem, misturam com a farinha e mistura com o fermento e bate, pega fogo e sai um bolo. Eis a evolução. Eu sei que os evolucionistas estão dizendo: Glênio, você é um imbecil. Eu sou, e assumo. Mas eu prefiro acreditar num ser que eu não sei explicar, do que explicar uma coisa que não pode ser explicada. Mas Deus ama a gente. E Deus não fica preso pela estupidez da cabeça das pessoas. Como Ele ama. Dentro daquele projeto de Calné, Ele resolveu ir para uma cidadezinha, lá no confim da geografia, de Ur da Caldeia, e pegou um homem e sacou esse homem de lá. E disse: sai da tua terra. Vamos lá para Gênesis 12, 1 e 2 e 3. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Uau! Deus resolveu pegar um cara, lá do meio das serpentes, da maior idolatria do mundo, pinçou e disse: sai, sai e sai.
sai da tua terra, sai da tua parentela e sai da casa de teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu vou dirigir a sua história. Você vai ser uma bênção. E em ti, esta é a palavra, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Aqui está a semente do evangelho. Eu tenho que correr. Deus selecionou um homem. Este homem era um politeísta, antropocêntrico, teomaníaco, arrogante até onde não podia ser mais, mas havia um Deus furioso de amor por uma humanidade e que tinha um plano urdido em seu ser de libertar o homem pelo homem, aquele que viria a ser o fruto do ventre da impossibilidade. Aí Deus toma Abrão, mas o Abrão sai carregando a trouxa. Leva o pai de tiracolo e um sobrinho, porque nós não cremos em Deus e cremos que Deus vai fazer de acordo com o nosso modelo. Você ordena e Deus tem que fazer. Você decreta e Deus então cumpre o que você decretou. Esse é o sistema da religião. Então, desde o momento em que Deus faz o segundo chamado a Abrão, na cidade de Harã, ele tinha 75 anos de idade, até a desconstrução total deste homem, quando o seu filho Isaque é levado ao altar para o sacrifício, levaram-se 45 anos de desconstrução. 45 anos Deus desmanchando Abrão, que era um sujeito cheio de toda uma cultura humanista. Nós estamos estudando isso com o grupo da terça-feira, lá na Colina da Graça, e está sendo uma bênção para mim e para outros que estão sendo desconstruídos. Mas então, por causa daquele bendito sobrinho, ele resolve tomar uma decisão numa guerra que não era inicialmente uma guerra para ele se envolver. Nós vamos para o capítulo 14 de Gênesis, eu tenho que ser rápido. Esse capítulo 14 de Gênesis vai aparecer 4 reis que vieram da Babilônia, porque perceberam que o evangelho tinha vindo para o vale de Sidim. Tinha começado uma obra de Deus ali na região. Então eles vieram para destruir, porque o inimigo, ele sabe onde vai lutar. Ele não vai lutar num terreno neutro. Ele vai lutar onde Deus está fazendo as coisas. Quando a Bíblia, por exemplo, não fala em endemoniamento muito no Velho Testamento, mas quando Jesus veio para cá, eu nunca vi tanto demônio como no tempo de Jesus. Eles andavam trombando na rua. Era para tudo quanto era lado, gente endemoniada. Você não vê isso no Velho Testamento. Porque a ação de Deus era mais suave. E agora, quando ele viu que o Filho de Deus estava encarnado, ele botou a tropa dele todinha aqui. Isso é muito parecido com esse momento que nós estamos vivendo agora. Que é um momento que precede o rapto dos santos. Então, está sendo assim. Os endemoniados andam aí pela rua a todo o teto direito. E na política, então... eles estão comendo de braçada. Olha, ore pelo Gerson, viu?
Ore pelo pastor Gerson. Ele foi sentar exatamente numa cadeira de espinhos. Então, onde é que nós estávamos? Capítulo 14? Começando com o versículo 1. Sucedeu naquele tempo que Anrafel, rei de Sinar... Esse nome aqui, Anrafel, depois você vai procurar quem é esse cara, Anrafel, você vai descobrir que ele é Hammurabi. Senhor Hammurabi é o pai da primeira biblioteca que existe na face da terra. Viu? É o Dom Hammurabi, o Anrafel. Eles fizeram uma estrada da Babilônia até a Canaã, que levou 14 anos para trazer de lá os seus exércitos. Muito bem. Tem mais um, vai lendo. Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim. Fizeram guerra... Esses 4 reis fizeram uma confederação, viu? Para vir tomar conta daqui da região próspera de Sodoma, Gomorra e aquela região do Vale de Sitim. Vamos lá. Fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela. Esta é Zoar. São 5 contra 4. Quando você vira o número 5 na Bíblia, conta, tem 5, você olha por baixo que tem graça por o meio. E 4 é o número dos poderes da terra, das 4 cantos, da natureza. Você vai encontrar aqui a guerra do humanismo contra a graça. Porque a graça vem para os lugares falidos. Sodoma, Gomorra, Goim. Goim são as nações nômades e perversas. Mas é onde a graça tem que se manifestar. Porque graça é para indignos. Não é para os nobres, não é para a nobreza. Jesus disse que os sãos não precisam de médico. Ele disse, eu não vim buscar justos, mas sim pecadores para o arrependimento. Isso é evangelho. Então aquela confederação veio aqui porque Deus estava começando um projeto de evangelho para todas as nações da terra. E eles vieram. Muito bem, continua lendo rápido aí. Todos eles se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos serviram a Quedorlaomer, porém no 13º se rebelaram. Ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram aos refaíns... É uma tribo cananeia? Em Asterote, Carnaim. Veja bem esse nome, Asterote. Esse nome é muito importante, porque você vai encontrar esse nome em inglês hoje. Easter, Páscoa. Easter vem de Astarote, a deusa da fertilidade. Está na cultura, comandando sistemas. Por isso que a gente está levantando a questão, vocês podem dar ovo de chocolate qualquer dia do ano para as crianças. Mas quando chegar na época da Páscoa, dê qualquer outra coisa, mas não vem com esse negócio de ovo de Páscoa não, que não tem nem coelhinho, nem Páscoa, nem ovo. Tem Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Precisamos acabar com essa cultura maligna. Dê bombom para criança qualquer tempo do ano. E dê presente qualquer tempo do ano, mas não dê no Natal, não. Porque aí nós estamos negociando um sistema velho que quer ver destruir a suficiência de Jesus Cristo.
E ele é patrocinado por muita gente grande. Vamos embora. E aos Zuzins em An, e aos Emins em Savé-Kiriataim, e aos Oreus no seu monte Seir, até El-Parã, que está junto ao deserto. E ele está descrevendo onde é que esse povo estava brigando e querendo pegar a gente. Continua rapidinho. De volta passaram em Emispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas e dos amorreus que habitavam em Azazon-Tamar. Eles iam igual aqueles arrastões que tinham nas praias do Rio de Janeiro, que eles começavam lá da Rocinha e vinham de lá para cá, ia pegando tudo. É assim que eles faziam. Eles vinham arrastando tudo. Bora. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimá, de Zeboim e de Bela, esta é Zoar, e se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim. Eles juntaram tudo e saíram a zoar por aí, mas quase não deu nada. Porque eles não tinham capacidade de lutar contra eles. Agora presta atenção no verso seguinte. Contra Kedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinar. Esse Anrafel aqui, quando Sinar, Babilônia, Anrafel. Contra Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, alguns caíram neles, e os restantes fugiram para um monte. Até hoje, aquela região é uma das regiões mais ricas. Só para ter uma noçãozinha de vocês aqui. Espanha, Portugal, França, Holanda, Bélgica, Alemanha, Áustria, Suíça e Itália. Não tem a riqueza que tem o Mar Morto. O Mar Morto. Fecho o parêntese aqui e vocês vão pesquisar, por favor. Não comam gato por lebre. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento, e se foram. Continua. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. E agora eu quero só parar um pouquinho aqui. Para que ele trouxe esse menino? Ele devia ter ficado lá na Babilônia. Mas é a coisa que você tem. Eu tenho que ajudar Deus. Ele trouxe esse cara vai ser uma pedra o resto da vida na história do povo de Deus. Por causa dele, tem 2 povos, Moabitas e Amonitas, que estão vivos até hoje entre os palestinos, numa guerra universal. Para que trazer esse cara? Deus não disse que era para deixa a tua terra, deixa a tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. Não, o senhor não sabe o que está fazendo. Meu irmão Arão morreu e eu estou com um menino aqui, então eu vou levar esse menino comigo. Sabe como se chama isso? Humanismo. Continue. Porém veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Já naquele tempo se tomava Escol. E era redonda, viu? Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Para. Quando aparece um número na Bíblia, você tem que parar e começar a estudar nesse negócio desse número. Dr. Christian Schein é especialista em matemática bíblica. 318 homens dos mais capazes nascidos em sua casa. Não podia ser nascido fora. Tinha que ter nascido na casa dele, de Abrão.
Deus não vai trabalhar com o mundo, Ele vai trabalhar com o povo nascido na casa dEle, com os filhos dEle. E outra coisa, 318 é o número em que aparece a palavra graça no Velho Testamento. Só a graça pode fazer a obra contra o humanismo. Só a graça. Não é a graça, vírgula, mas. É a graça, ponto. E pronto. Vamos para frente. Corre, corre, que eu não tenho tempo mais. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens, feriu-os e os perseguiu até Robá, que fica à esquerda de Damasco. Eles andaram 200 quilômetros perseguindo e capturando, e capturando, e capturando, e vamos lá. Trouxe de novo todos os bens, e também Aló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Uhul! Foi lá e capturou tudo. Todos os bens, Ló, seu sobrinho problematiquinho, as mulheres todas e o povo. Eu vou dizer uma coisa aqui. Os profetas de Deus não deixam o povo embora. Só vão embora os idiotas que não olham para a suficiência de Jesus Cristo. Que se perdem com essas coisinhas de detalhes. Porque quem conhece a suficiência de Jesus Cristo, não fica entrando por atalhos. Ele sabe que ali tem pão e vinho. Após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Para! É aqui que nós vamos começar a nossa mensagem. Na próxima vez. Porque é o seguinte. Este Bera, este filho do maligno, rei de Sodoma, onde o fogo é quente, onde há muita fogo de emoção, chega e aparece para Abrão, e ele vinha com uma proposta, e a proposta era assim, olha, a proposta de governo é para no Vale do Rei, em Chavé. Eu vou fazer uma proposta. Na hora que ele vai abrir a boca para falar com Abrão, aparece o bendito Melquisedeque. O bendito sacerdote do Deus Altíssimo, de El Elyon. Este bendito sacerdote apareceu na hora para desconstruir todo o modelo babilônico da mente de Abraão. Eu vou ler o texto, depois a gente vai comer esse texto mais para frente, porque tinha que fazer este retrocesso todo para a gente entender o que é o humanismo que é governado pelos sistemas de informação, através da mídia, através da escola, através da igreja, que ficou envenenada desde Marcílio Fitino. Quem eu nunca ouvi falar isto? Você vai ouvir falar daqui para frente. Eles estão dentro da igreja. Depois da Segunda Guerra Mundial, entraram até na Sociedade Bíblica Britânica para mudar textos bíblicos. E hoje nós temos versões que denigrem a suficiência de Jesus Cristo. Estão lá eles. Agora, vamos ficar assim, de braço cruzado? Vamos assistir isso aí de camarote? Não. Vamos ter que gritar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem verdade de Deus para libertar a gente, para tirar cabresto da queixada,
para dar liberdade e comida. Vamos lá ver o que o sacerdote Melquisedeque. Vamos lá. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Esse Melquisedeque, ele aparece de paraquedas. Entra no meio do rei de Sodoma e Abrão. E diz, ele já trouxe os elementos fundamentais da revelação de Jesus Cristo. Panis et vinhos. Vocês estão com fome, criaturas. Vocês vão comer agora a suficiência de Jesus Cristo. Na tipologia, na figura. Trouxe pão e vinho. Não foi Abraão que preparou o pão e vinho. Foi Melquisedeque que trouxe. Não é o homem que tem que arranjar condições para alcançar-se com Deus. É Deus que alcança o homem na sua falência. Evangelho. Estou falando de evangelho. Eu não estou falando de religião. E abençoou ele a Abrão e disse, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Ele já foi dizendo assim, você vai receber uma propina, cara. Mas eu vou lhe dizer logo aqui. El Elyon, o Deus Altíssimo, ele é o dono dos céus e da terra. Não se encurve diante deles, viu? Bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. Não entra nessa, não. Continue. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Não foi você que conquistou os adversários. Foi o Deus Altíssimo que os entregou nas tuas mãos. Isso é graça. Eu lutei. Não, Deus te deu força até para você ir. Foi Ele que te chamou, Ele que deu condição e é Ele que te dá. Olha, bendito o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Eles ficaram tão fracos porque Deus estava operando nesse negócio. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Uau! Quem foi que disse que dízimo é da lei? E quem foi que disse que dízimo se dá? Você não tem nada, você entrega. Foi aí o reconhecimento inicial. E quem foi que disse que dízimo é propina de garçom? Aqui no Brasil se dá 10%, nos Estados Unidos é 20%. De 15 a 20. E no reino de Deus é tudo. Isso é o piso de onde se parte. E não o teto para onde se vai. Porque tudo é dele. Ele possui os céus e a terra. Quem não é dizimista, dizia Malaquias, é ladrão. E quem só fica no dízimo é velhaco. E agora a conversa é feiada. E tudo lhe deu o dízimo. Agora, terminou a conversa, aparece o maldito do rei de Sodoma para fazer a proposta. Então disse o rei de Sodoma a Abrão, dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Tá vendo? Vocês veem o que eles fazem? Vão para a televisão e dão um carnezinho para pagar a alma. Vocês já viram isso em algum lugar aqui? Já viu? Me dá as pessoas.
Pode deixar que os bens ficam com vocês. Os bens são detalhes. São ladrões de vidas. Tem gente que rouba pessoas com afeto. Como Absalão, que beijava a mão das pessoas para roubar o coração das pessoas de Davi para ele. São ladrões de vida. Com humanismo barato. Humanismo safado. Fazendo elogios baratos para pessoas. São ladrões. Você deve elogiar as pessoas com muito cuidado. Porque massageia o ego. Não que não se deva fazer ênfases em coisas positivas, mas com muito cuidado. Porque Jesus disse assim, depois de você ter feito tudo, considere-se servo inútil. E eu que não fiz tudo, o que eu sou? Então vamos parar com algumas coisinhas para roubar coração de pessoas que pertencem àquele que comprou com alto preço. Coração é de Jesus Cristo. Não é de igreja, não é de sistema, não é de pastor, não é de homens, é de Jesus Cristo. O seu coração foi comprado com sangue, não com coisas humanas. Então ele dá-me as pessoas e ficarão contigo os bens. Eu quero gente, eu quero roubar. Eu sou caçador de almas. Continue para a gente terminar e depois... Mas Abrão lhe respondeu, levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra. Ele entendeu que os céus e a terra pertenciam ao Senhor. Está vendo? Quanto você trouxe aqui para a terra no dia que você nasceu? Hã? E no dia que você for, qual é o caminhão de mudança que vai para o cemitério com você? Quantos? Ainda vai deixar briga para os seus netos, filhos brigarem por causa de herança. Hã? É verdade ou não? Então, trata de comer metade do que você tem. E dar e ajudar e fazer alguma coisa. Porque eu assisti na Santa Casa da Misericórdia aqui em Londrina. Um morrido agora, novinho. E a briga entre os filhos começaram aqui. Foi um pampeiro que eu cheguei a dizer, pera. Deixa o morto esfriar um tiquinho. E o cara saiu dali, foi para São Paulo, mandou que pusessem aquela fortuna toda num lugar e não veio buscar. Os netos, filhos dele, para receber o juiz, teve que dar uma sentença, porque ele não queria nem que receber. Tanto orgulho que isso dá. E guerras. Vamos embora. E juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci a Abrão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comerem, e a parte que toca aos homens, Aner, Escol e Manre, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. E meu quinhão são os meus. São os 318 que nasceram na minha casa, meu sobrinho e as famílias e o povo que Deus ama. Estes nós vamos lutar para que eles tenham liberdade, para que eles não vivam debaixo da opressão, que eles não vivam com medo, que eles não vivam sob pressão de interesse, que eles não vivam sob o poder do dever e que eles não vivam de modo algum sobre qualquer sistema de vergonha, que eles vivam na casa do Pai deles com liberdade, porque Cristo aceitou claramente com o poder do Espírito Santo. Esse Melquisedeque, nós vamos conhecê-lo. Esse cara tirou Abrão de uma enrascada. E ele vem com um sacerdócio, que não é o sacerdócio de Arão, é o sacerdócio universal, que tem poder de libertar a gente.
e deixar a gente livre. Bernardo, eu quero aquele texto do Papai Noel. Manda para mim. Eu vou ler aquele texto aqui. Aliás, você vai ler aqui no dia que eu pregar. Esse deusinho fulera, que só presenteia quem é bonzinho e que dá carvão para aquele que é mau. Esse deusinho fulera, que aprova os dignos e reprova os fracassados. Esse eu não quero nem passar perto dele. Eu quero conhecer aquele doido Pai de Jesus Cristo, que ama, que tira a corda do pescoço, que salva e liberta, e não põe crítica, e não põe medo. Esse eu quero. Esse me faz sentido. Esse dá liberdade. Então nós vamos conhecer um pouco mais do nosso amigo Melquisedeque e da turma desse povo. Dessa turma da madrugada, que não tem medo, que é liberta, que sabe que pecado já foi vencido na cruz do Calvário, que Satanás foi posto para execração pública. Hoje foi pesado, viu, gente? A luta foi grande, mas eu tenho certeza de que o Evangelho de Jesus Cristo foi pregado hoje. Que Jesus morreu por você, levou você a morrer com Ele. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.